temos um dado. Um dado é um cubo, todos os seus lados são iguais. O que temos de diferente aqui é a marcação. Veja, nós estamos vendo o lado 5, o lado 4 e o lado 6. É o número máximo de lados que a gente consegue ver. Poderíamos ver um lado só, poderíamos ver dois lados, podemos ver três lados, que é o que está acontecendo aqui. É assim no desenho técnico, quando nós fazemos a representação do objeto. De acordo, então, com aquele método de projeção, nós temos aqui o lado 5 projetado lá no plano vertical, nós temos o lado 6 projetado lá no plano horizontal e nós temos o lado 4 projetado lá no plano lateral. Veja, há uma inversão. O 5 estava aqui à direita, vai parar lá na esquerda. O 4 está aqui à esquerda, vai parar lá à direita. E o 6 estava em cima, vai parar lá embaixo. Nós projetamos o lado que nós vemos. Então, é como se nós nos posicionássemos ali e vamos olhar para lá. É a nossa vista frontal, neste caso, que está lá no plano vertical. Olhando daqui, o lado 4 está batendo lá no plano lateral, a nossa vista lateral. E nós temos a nossa visão de cima. Quando eu olho de cima este dado, este cubo, eu estou vendo o lado 6. E lá está, então, a nossa vista superior. Neste momento, a gente esquece as outras vistas. Nos concentramos apenas na vista que estamos vendo. Como isto fica representado de modo plano, depois que fazemos o rebatimento dos planos, depois que tudo isto é aberto? Nós temos esta situação aqui. A nossa vista frontal está aqui, que é o 5, que é o que nós vemos a partir da direita, vista frontal. Ao lado dela temos a nossa vista lateral, ou vista lateral esquerda, vamos chamar simplesmente de vista lateral, e nós temos aqui a nossa vista superior, que é como nós vemos de cima. Então, é deste modo que as vistas estarão distribuídas aqui no papel, quando nós fazemos a representação delas individualmente. Observe que as dimensões da peça vão ter que combinar. Por exemplo, se eu estou olhando tanto de um lado quanto do outro, eu vejo a altura da peça. Então, essas alturas têm que estar alinhadas. Não pode haver uma vista mais alta do que a outra, salvo algum detalhe, claro. Então, as dimensões estarão sempre alinhadas. Do mesmo modo, o comprimento. Quando eu olho a vista de frente, que é o caso aqui, a nossa vista frontal está assim convencionada, nossa vista frontal, nós vemos o comprimento e também, quando nós olhamos de cima, nós conseguimos ver o comprimento da peça. Então, olhando de frente, eu vejo comprimento e altura. Olhando de lado, eu vejo a altura também e vejo a largura da peça. Embora todas as dimensões aqui sejam iguais, mas vamos seguir esta convenção. E quando eu olho de cima, eu consigo ver o comprimento e a largura. Então, o comprimento está aqui, casando, né, combinando exatamente com o comprimento da vista frontal, e a largura está aqui, combinando exatamente com a largura lá da vista lateral. Então, isto daqui sempre tem que fechar muito bem para que tudo fique de acordo. Aqui a gente pega um compasso e faz esta virada aqui, leva essa medida para lá. Claro que não precisamos usar o compasso, mas é deste modo que funciona. Então, aqui estão as três vistas principais de uma peça. Mas nós também podemos trabalhar com mais vistas, nós podemos trabalhar com as 6 vistas. Se houver alguma necessidade de detalhamento, nós podemos trabalhar com mais vistas. Vamos ver como é que isso se distribui. Quando nós temos as 6 vistas, acontece esta situação aqui, ó. Nós temos o plano horizontal, o π1, o plano vertical, π2, e o plano lateral, π3. E nós temos mais 3 planos, que são estes outros planos aqui. Então, é como se nós colocássemos o cubo dentro de uma caixinha. E aí, nós vamos projetar
em cada lado oposto, né, aquilo que nós estamos vendo. O 4 indo para lá, o 5 indo para lá, o 6 indo para baixo. O 1 está aqui embaixo, foi projetado lá em cima. O 2 está lá do outro lado, foi projetado aqui. E o 3 está aqui atrás, foi projetado ali. Então, sempre vamos dizer assim, esta inversão. Estou projetando o 3 para lá, estou projetando o 2 lá e o 1 lá em cima. Trata-se de projeção e projeção ortogonal, que, aliás, é o que a gente pode observar nestas linhas aqui, ó, nessas linhas tracejadas, são as linhas de chamada. Elas demonstram que esta projeção está sendo feita num ângulo de 90 graus. Então, temos aí as nossas vistas, as 6 vistas. Como é que a gente distribui estas 6 vistas? Se houvesse necessidade de fazer as 6 vistas. É isto que acontece, ó. A nossa caixinha é aberta. Veja que nós estamos abrindo a caixinha dos planos. Nós não abrimos o objeto como se fosse uma caixinha. Se nós quiséssemos montar esse objeto, aí sim, nós abriríamos ele como uma caixinha. Mas o que nós estamos abrindo como uma caixinha são os planos, que é o que a gente chama de rebatimento. Veja, então, o plano horizontal está indo lá para baixo, né? O plano vertical permanece aqui, o plano lateral indo lá para o lado. Nós temos o 5, o 4 e o 6, como nós já vimos antes. E nós temos, além disso, o 1, que estava aqui embaixo, foi projetado lá em cima. E nós temos também o 2, que está escondido aqui atrás, foi projetado lá. E o 3, que estava aqui, foi projetado nesse, está abrindo para lá. Então, os planos vão se abrindo para chegar nesta situação aqui, ó. Nós temos os 5 e 4, 6, conforme nós já vimos, e as demais vistas. Enfim, geralmente usamos apenas as 3 vistas e elas nos fornecem as informações necessárias junto com a perspectiva, que representa o objeto no seu todo. E se a gente fosse pensar isso aqui como uma caixinha que se abre, em vez de ser os planos que se abrem, né, para ser tudo planificado, para ficar tudo numa folha de papel, como ficaria se isso aqui fosse uma caixinha? Se a gente quisesse montar esse objeto, nós poderíamos fazer isso aqui, por exemplo. Juntar os lados, cada um no seu devido lugar, e aí montar a caixinha. Isto daqui, apesar de parecer um pouco estranho, mas ele está de acordo com estas 6 vistas aqui. Eu poderia colocar alguma coisa no outro lugar, noutra ponta, enfim, mas a posição de cada lado estará de acordo com isto daqui, ó. Observe que sempre vai ser oposição, né? O 6 e o 1, 7, o 5 e o 2, 7, o 4 e o 3, 7. Então, eu não posso simplesmente pegar cada lado, colocar do jeito que eu quero e pronto, e montar minha caixinha. Eu preciso saber onde vai ficar cada lado. E esta aqui é uma possibilidade, né, que permite exatamente fazer isto daqui, ó. Está de acordo com estas 6 vistas. Eu preciso saber disso para montar o objeto como ele deve ser montado. Então, o que nós teremos é isto daqui. Vista frontal com altura e comprimento, vista superior com largura e comprimento, e vista lateral com altura e largura. Isto daqui deve ser rigorosamente seguido. Claro que não precisamos nem deste traçado aqui, nem deste, nem desta marcação, e não precisamos também do compasso, mas nós precisamos seguir isto daqui. As vistas precisam estar combinando umas com as outras, precisam estar bem casadas.